um programa especial sobre 2 super importantes eventos que acontecem em breve aqui na terrinha de Chapecó. Nesse domingo a gente recebe o Augusto Zeisser, eu falei certo? Zeisser. Acho que é. E também o Ricardo Machado, o professor Ricardo Machado, o Augusto, que é coordenador do Festival de Cinema de Chapecó e um dos curadores da primeira festa literária de Chapecó, o Ricardo Machado. Então está no ar a nossa entrevista, o nosso quadro parlatório sobre esses 2 grandes eventos, e o Boa Tarde fica com você, Joel. Legal demais, então vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui, muito importante a gente estar aqui recebendo amigos. O Ricardo, que queria só fazer um adendo aqui, porque quando a gente teve a ideia de criar esse programa, a primeira pessoa com quem eu sentei e conversei sobre foi o Ricardo. O Ricardo é meu amigo, é meu parceiro de trabalho, de trocas de ideias, sempre envolvido com a cultura, e o Augusto também é coordenador da Cinelo, da qual eu faço parte já há muito tempo, e também é um amigo de longa data. Mas antes da gente conversar e dar as boas-vindas, eu queria que você colocasse, Roneizito, um recado que a gente tem do Fernando Bopré, que é o coordenador, de fato, né, que é o sócio ali da Humana Sebo Livraria, que está nesse momento participando da Bienal do Livro em Jaraguá do Sul. Ele não pôde estar aqui ao vivo conosco, mas ele deixou um recadinho falando um pouquinho, e vai ser esse o prelúdio da nossa conversa. Roda aí. Salve galera, aqui quem fala é Fernando Bopré, da Humana Sebo Livraria. A gente está promovendo a primeira festa literária de Chapecó, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro e tem como subtítulo A Literatura como Levante contra a Catástrofe. Vão ser 2 dias com uma programação intensa em forma de maratona, dedicada à literatura, às artes e ao livre debate. Conversas cruzadas, debates urgentes, ligeireza da palavra, escritores e escritoras especialmente convidados como Carlos Henrique Schroeder, Ieda Magri, Mariana Berta, André Tim, Ibriela Sevilha, dentre outros pesquisadores e pesquisadoras, mais de 30 pessoas que vão estar conosco aqui, desde o dia 10 de novembro, sexta-feira, a partir das 13 horas, até o dia 11 de novembro, sábado, que termina a programação lá por volta das 11 horas da noite. Todos os dias, fechamento com um pocket show. Na sexta-feira, dia 10 de novembro, Os Curiosos. E no dia 11 de novembro, a gente vai ter a DJ Cigania colocando um som aqui para nós. Também vai rolar desfile pocket com a Plataforma Sul e direção artística de Giba Duarte, Cigania e Maurício Sinski. A gente convida vocês para estarem conosco e podem acompanhar toda a programação e a nossa ideia de festa literária pelo website da Humana Sebo Livraria, www.humanasebo-livraria.com.br, ou pelo nosso Instagram, Humana Sebo Livraria. Ame, lute, leia. Até lá. Valeu demais. Agradecer então ao nosso amigo Fernando que mandou essa mensagem. Agora sim, então, boa tarde, Ricardo Machado. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Acompanha aí esse programa que está batendo aí, misturando muita cultura, muito pensamento, muita diversão no domingo e ressoando ao longo da semana. Legal demais. Augusto, seja bem-vindo. Boa tarde, Ronei. Boa tarde, Joel. Muito bom estar aqui nesse espaço que tem se consolidado como um grande momento para toda a cultura chapecoense transitar aqui na rádio. É sempre bom esse ambiente de rádio, um ambiente gostoso a gente tá, ainda mais para falar de arte, de cultura, desses eventos importantes que vão ocorrer aqui em Chapecó nos próximos tempos. Legal demais. Eu queria pedir, como é de costume aqui do nosso programa, e por mais que esse seja um programa especial e não vai ser sobre a obra de vocês, e já quero deixar aqui o convite para vocês voltarem aqui em um outro momento para falar sobre o trabalho. O Augusto é cineasta, tem um trabalho incrível, tem um filme sobre o Dom José Gomes, no qual eu tive o privilégio de poder participar também. O Ricardo também é escritor, tem um trabalho longo de escritor, é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, né, nos cursos de História. Mas eu queria começar pedindo para você se apresentar, Ricardo, primeiro, da onde que você é e se apresenta aí para nós. Conta um pouquinho quem que é o Ricardo Machado. Bom, um resumo da biografia, então. Bora. Eu nasci numa cidade chamada Ilhota, que fica no Vale do Itajaí, próximo ao litoral, né? Próximo a Navegantes, a cidade de Itajaí, a Blumenau.
Mas cresci em Blumenau, estudei na FURB, Universidade Regional de Blumenau, estudei História, fiz mestrado na UFSC e doutorado também na UFSC, e sempre na História, né? Me defino, então, como um historiador, mas muito interessado em arte, em história intelectual, história de Santa Catarina, história do pensamento. E em 2010 eu fiz o primeiro concurso da Universidade Federal da Fronteira Sul, né, quando ela foi criada, justamente ainda era um embrião naquele momento. E fui chamado em 2012 e desde então sou chapecoense, né? Crio meus filhos aqui, minha vida, meus amigos, toda a minha história nos últimos anos se concentra aqui. E também, né, colaboro com a livraria e editora Humana, né, que é um projeto assim, precioso, que o Fernando, a Marília e o Cassiano levam à frente, né? Para quem não conhece, né, recomendo muito visitar o espaço, que é um espaço não só de venda de livros, mas também de sociabilidade, de muita discussão, muito pensamento e muita alegria também. E é isso. Legal demais. Augusto, se apresenta aí pra nós, então. Eu sei que você também assim como nós, é cria da região, né, cara? Isso, eu sou natural de Saudades, município a 65 quilômetros aqui de Chapecó. Resido aqui há 12 anos e quase 13 já. Sou jornalista por formação. Os caminhos profissionais me levaram para a área do cinema, que é por muito tempo, inclusive o jornalismo aqui em Chapecó foi a grande formação universitária que... Sem dúvida, que fez 25 anos até essa semana, né, o curso de jornalismo. Isso também, e por muito tempo foi essa formação que formou esse corpo de trabalhadores e trabalhadoras do cinema aqui em Chapecó. Agora, já há algum tempo nós temos o curso de produção audiovisual que deu uma mexida nisso, agora com curso de cinema, né, mas eu ainda sou oriundo dessa galera que veio do jornalismo para a parte do cinema. Atualmente eu sou técnico efetivo em cinema e audiovisual da Fundação Cultural de Chapecó, sou servidor efetivo da Prefeitura Municipal. Também estou coordenador da Associação de Cinema e Vídeo Chapecó e Região, hoje há 4 anos. E à frente da Cinela a gente tem travado uma série de lutas no âmbito principalmente do Estado, nas políticas públicas para a cultura, acho que sempre trabalhando nesse sentido com foco na regionalização das políticas públicas, a gente poder produzir arte, produzir cultura do lugar que nós estamos, do território que nós estamos, sem precisar ir para grandes centros. Eu acho que isso é a principal reflexão que a gente tem feito nesses últimos anos, é isso, a gente poder produzir arte, produzir cultura, produzir cinema principalmente, que é a nossa linguagem cultural, daqui onde nós estamos, daqui de Chapecó, partindo do nosso local, e conquistamos muitas coisas, né, Joel? Você tem sido parte dessas conquistas todas, e também tenho nos últimos anos me dedicado aos eventos também da Cinela, ao Festival de Cinema Nacional de Chapecó, que chega esse ano na segunda edição. Ano passado a gente realizou a 8ª edição do All-Doc aí, que é o mais consolidado dos nossos eventos da Cinela, que é a Mostra Nacional de Documentários de Chapecó. E também, ultimamente, tenho atuado bastante como parecerista de editais, que é algo que eu tenho gostado bastante, é algo que dá uma boa experiência nessa nossa área de projetos culturais, é algo bom também, algo bem legal de fazer. Legal. Cara, eu queria já aproveitar já o gancho, queria que você falasse um pouquinho da Cinelo, então, né? Vamos apresentar para o pessoal aí que não conhece, para nossa audiência, o que é a Cinelo, porque é uma associação que tem aí já, vai para os 15 anos, né? 15 anos de atuação aí no audiovisual, foi criada lá atrás com pessoas que fundaram o RIC, que hoje também está com um filme aí que vai estrear no festival, a Ilka e o Miro, que também são da Cinelo, vão abrir o festival com o Grosenthal, né? Que eu também tive o prazer de poder trabalhar nesse filme deles. E a Dani Farina. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Cinelo, assim, qual que é o papel da Cinelo, né, nesse cenário cultural chapecoense. Isso, a Cinelo ela já tem hoje 15 anos de atuação aqui em Chapecó, né? Que é a Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região.
ela participou de toda a formulação das políticas públicas da cultura aqui de Chapecó. Então Chapecó foi um dos primeiros municípios de Santa Catarina a ter o seu plano municipal de cultura, ter um sistema municipal de cultura, com um plano municipal de cultura instalado. Isso já em 2010, nós já estamos no nosso segundo plano municipal de cultura. Um plano municipal de cultura tem... Que até foi ontem, né, a primeira audiência pública. Ontem nós tivemos a conferência, mas ela era conferência municipal de cultura, mas ela não era específica do nosso plano. Essa é dentro do calendário da Conferência Nacional de Cultura, que é para formular o Plano Nacional de Cultura. Okay. A nossa da revisão do plano, ela já está marcada para o ano que vem. Legal. O Conselho já está trabalhando para realizar ela no que vem. Mas Chapecó tem esse histórico, então, dessa política sólida, pública sólida na área da cultura, e a Cinelo participou disso desde o começo, desde lá 2010, na instituição do Sistema Municipal de Cultura, na criação do edital das linguagens, que hoje é o principal edital de financiamento de arte da cultura no município, e também se engajou nessa questão dos eventos, né? Como eu falei, o Aldo Aqui, ele teve a sua primeira edição realizada lá em 2009, logo depois que a Cinelo foi fundada, e nos últimos anos a gente tem se voltado muito para essa questão do Estado mesmo, que aqui estava ficando... acabava que os recursos para o cinema e para o audiovisual acabam sendo recursos um pouco maiores, né? E o fomento municipal estava ficando apertado, e a gente teve que olhar para novos meios, né? E acabou vendo o fomento estadual muito concentrado na capital do estado, né? Que é algo que a gente tem essa dificuldade, não só dentro do cinema e audiovisual, nas outras linguagens culturais também, né? Que é essa concentração grande na capital do estado. E aí, então, numa articulação com outros atores culturais, outros agentes culturais de outros locais do estado também afastados. Do interior, né? Do interior, a gente tem tentado fazer essa articulação com as cidades do interior, que eu acho que é bem interessante. Vive um cenário parecido com o nosso, e vale lembrar aí para nossa audiência toda que Santa Catarina não é só Florianópolis, né? Não, isso. embora aqui eu acho que o pessoal saiba bem disso, mas lá em Florianópolis às vezes eles esquecem. E esse interior é interessante, que esse nosso interior que a gente fala dentro do cinema, a gente abrange até Joinville, por exemplo, que essas questões geopolíticas que nem sempre são muito geográficas, né? Exatamente. Joinville é o maior município do estado, Uhum. mas nem mesmo Joinville, lógico, tem uma indústria desenvolvida para bater de frente com a indústria audiovisual de Florianópolis. E a gente não nega isso. É lógico que a capital do estado tem uma indústria mais desenvolvida. É por isso que a política pública tem que olhar para onde precisa desenvolver, né? Exatamente. É isso que a gente tem trabalhado. E a gente trabalhado. tá falando isso, mas para deixar as claras, para explicar para a audiência também, é que, por exemplo, o festival de cinema que tá acontecendo, ele é prêmio de um edital público que a gente inscreveu a Cinelo, né? E foi contemplado, e esse dinheiro acaba vindo para cá para custear esse projeto do festival, né? Então, a gente tá fazendo esse festival financiado com um dinheiro público, por isso que ele é gratuito e por isso que ele tem a qualidade que ele tem, né? Vou deixar um pouquinho para entrar na questão festival daqui a pouquinho. Eu queria que o Ricardo agora, aproveitando essa questão de apresentações também, falasse um pouquinho da Humana, porque eu acho que também por mais que ela foi fundada como um sebo e livraria, ela vem sendo uma articuladora cultural importante aqui na cidade, principalmente nesses projetos, né, trazendo esses eventos, publicando livros de pessoas daqui, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho da Humana, assim, como que foi essa ideia e o intuito dela, né? Sim. Bom, eu fiz a minha trajetória de vida muito associada a essa relação com os livros, né? Não só como o prazer, né, o deleite de ser um leitor desde muito jovem, mas também interessado em estudar a história de quem escreve os livros, estudar a história desse objeto cultural que é o próprio livro, a sua circulação, o seu impacto político no mundo, né? E por isso, né, já há um tempo, quando eu vim morar em Chapecó, vivia com essa frustração, né, de nós vivermos uma cidade com muito potencial, mas ainda muito frágil nesse espaço da produção de livros e socialização em torno do livro, né? E por isso a Humana nasceu com essa vontade, né, de não só trazer para cá o que há de melhor
na produção de livro do Brasil, né, na circulação de livros, mas também publicar autores daqui e de fora, né? E essa bibliodiversidade, como a gente chama, é essencial, né? Porque é o que garante a existência de diferentes editoras pequenas, né? De autores que não são conhecidos, que não são publicados pelas grandes, né? E para existir essa efervescência é preciso alguém que conecte isso, né? E a Humana está um pouco a esse serviço e consegue realizar esses eventos, trazer autores para lançar suas obras e também dialogando sempre com outras linguagens. Por exemplo, o Cineclube Humana, né? Que uma vez por mês as pessoas se reúnem ali no Café Brasiliano, que é um grande parceiro da livraria. Nossa, aqui também, já fizemos entrevistas lá. Isso, o Miguel e a Carla, né? Um grande abraço pro Miguel e pra Carla, pessoas fantásticas. Que tem um histórico interessantíssimo aqui também na cidade e que abre o espaço para discutir cinema, né? Então, a Humana também entende, né, que o livro pode ser um catalisador dessas diferentes linguagens, né? Então, uma coisa legal que eu percebo também é que, por exemplo, vocês estão fazendo um resgate, quem vai na Humana tem lá um espaço dedicado à literatura odoeste catarinense, onde você pode ir lá encontrar os livros das pessoas daqui da região que escrevem, né? Vou voltar aí, mas o Pontel lá, como é que é o Norberto Pontel, que, né? Acho que é só ali que você encontra livros dele, né? Aqui em Chapecó, um escritor aqui da nossa região que trabalha com a cultura daqui, né, amplamente lido e historicamente lido nas escolas. Então, eu lembro lá em Coronel, a gente já lia Norberto Pontel e ele tá ali na Humana, assim, junto com todos os outros. Muito legal, cara. Eu queria avançar aqui no assunto, só pra gente poder ir conversando. Eu queria pedir pro Augusto, e agora especificamente sobre o Festival de Cinema, né? Vamos falar um pouquinho do festival. Eu queria que você me dissesse dos filmes, como é que foi essa escolha, essa curadoria dos filmes convidados que vão vir pra cá, né? Porque a gente vai ter filmes importantes aí do cenário nacional que não estão em exibição em boa parte do país, estão mais lá no norte, no nordeste, e que vão ser exibidos aqui no festival, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desses filmes convidados. Isso, o festival tem essa preocupação de... Tanto que o nosso nome é Festival de Cinema Nacional. Porque ele surge a partir do momento que a Cinelo olha para os meios de acesso à arte cinematográfica aqui em Chapecó e vê que não consegue acessar as produções feitas no Brasil. E que isso, para nós, enquanto produtores, é um problema grande nós não conseguir ter acesso àquilo que é produzido aqui no nosso país, nós ter acesso a referências do Brasil, a referências brasileiras na tela. Isso tudo é parte de uma lógica hoje de que toda a cadeia distribuidora e exibidora do cinema no Brasil está muito extremamente comercial e extremamente ligada às grandes distribuidoras do cinema norte-americano, né? Que inclusive a gente está numa grande discussão em âmbito também de política pública, em âmbito nacional, sobre a cota de tela, que é uma quantidade mínima de dias e de horários que tem que as operadoras de salas de cinema têm que dedicar a exibir obras nacionais, né? Então, a partir disso, a Cinelo começa a olhar em fazer um festival de cinema que consiga ser essa janela das grandes produções nacionais feitas no Brasil, aqui em Chapecó. Né? Não só em Chapecó, como em toda a região expandida do Noroeste Gaúcho, do Sudeste Paranaense, que também tem essa influência de serviços e ofertas, né, de acesso a serviços e tudo mais aqui em Chapecó, e que também não tem muitas salas de cinema espalhadas nesses locais, que são salas de cinema que também tem a mesma característica aqui de Chapecó, né? Então, nesse sentido, a gente já em parceria com algumas outras entidades, algumas outras instituições, a gente já realizou exibições de grandes filmes nacionais como Bacurau, como Marighella, né? Que foram filmes... do Ciejango, a gente já trouxe pra cá na época também, lá com o Paulo Henrique Fontinelli, né? Veio pra cá. E todos esses filmes que que são grandes produções do cinema nacional que não foram exibidas no cinema comercial, né? Então, nesse sentido, para esse ano,
a Cinello foi atrás de grandes produções, então, que estão tendo tanto repercussão artística, como também boa repercussão comercial, mesmo sendo produções brasileiras, né? Então, o principal foi o Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, que é o representante brasileiro no Oscar do ano que vem, né? Que também é uma produção brasileira que conseguiu permanecer muitas semanas nas salas de cinema, Exatamente. principalmente nas alternativas, teve um grande público. É um filme muito aclamado, né, cara? É um filme muito aclamado. A crítica adorou o filme. Eu tô muito curioso pra assistir. Que ele também traz um debate em cima do próprio cinema, né? Dessa questão do acesso também, que ele trata dessa questão da saída do cinema da rua pra dentro dos shopping centers, que é o que também leva a essa comercialização. Eu acho que quem tá ouvindo agora, a gente deve estar se perguntando, né? Agora que a gente tocou nesse assunto, assim. Claro que o Hotel Lang, onde vai ser realizado o Festival de Cinema, tem toda a estrutura pra receber o pessoal e vai ser instalado lá um telão para ter todo o conforto para assistir os filmes. Mas se é o Festival de Cinema de Chapecó, por que não é no cinema do shopping? Essa é uma pergunta que o pessoal deve estar se fazendo agora. Então, foi tentado. Inclusive, essa foi uma tentativa que a gente teve, por entender que também, apesar de ser um espaço dentro do shopping, que tem essa questão mais comercial, mas por ser um espaço mais afeito com o cinema, que o pessoal está acostumado, conforto, né? O conforto de ter a tela grande ali de verdade, do cinema, da poltrona, né? Mas realmente, as operadoras, das salas de cinema, elas são muito presas com as distribuidoras. Então, por exemplo, para eles exibir um blockbuster lá do Vingadores, do Homem-Aranha, eles têm que quase que dedicar o cinema inteiro a esse filme, no momento que aquele filme está no cinema, e depois eles ainda precisam se comprometer a exibir mais 5, 6 filmes, que vem num grande pacote, para eles poder exibir o blockbuster, o Vingadores, o Homem-Aranha. Então acaba que ou o espaço das salas de cinema, os horários, estão cheios com o blockbuster, né, com a grande produção lá, ou está sendo exibido esses outros filmes que precisavam vir no pacote para poder receber o blockbuster, sabe? Então acaba ficando uma coisa muito amarrada e realmente não sobra tempo ou sala mesmo, né? Espaço físico, nem espaço de tempo ali para se dedicar a receber um evento como o Festival de Cinema. Legal demais. Ricardo, agora eu queria passar a bola para você, pra gente falar um pouquinho sobre os convidados da festa literária. Porque vão ter aí nomes importantes da nossa região, que são... que eu declaradamente sou fã, né? Por exemplo, como a Mariana Berta, de Concórdia, que tem um livro que tá aqui, inclusive, que é o Sagu, que ela é uma artista, sim, de marca maior, né, cara? Ela é multiartista, ela trabalha em várias áreas, é formada em artes, mas esse livro dela e a participação dela, acho que dialoga com uma questão muito importante, que é a gente se reconhecer nas obras, né? Ela escreve de um jeito que ela fala lá da mãe dela tirando leite lá na estrevaria, essas coisas do cotidiano do interior, ela transpassa isso para a literatura, e isso que eu acho que é o mais maravilhoso. Mas além dela, obviamente, tem a Ieda Magri, eu queria que tu falasse um pouquinho desses convidados. A Ibriela, que é daqui de Chapecó também, né? Queria que você falasse um pouquinho deles para nós. Bom, passa pelo desafio da gente olhar e perceber o que está sendo produzido perto de nós e o que a gente considera potente, né? Que tem capacidade de ressoar, né? De ir além a um livro que circula só entre os amigos, né? Sim. Porque eu acho que esse é um pouco até a frustração de autores jovens, né? Às vezes lançam um livro por uma editora, paga às vezes pelo livro e leva esses livros para casa e ao final dá para os amigos e para os familiares, né? Então esse desafio de termos, né, uma sociabilidade em torno do livro passa, né, pela existência de editoras e editoras que trabalhem pelo livro, né? Livrarias que sejam efetivamente livrarias, né, e que se comprometam em dar visibilidade a essas obras, como eu dizia antes, de pequenas editoras e que consigam olhar para o local, né? Pensar o nacional e o universal, evidentemente, mas entender que esse local também é nacional e universal, né?
E nesse caso, tu citou, né, autoras que tem um diálogo muito intenso com a própria livraria, né? A Mariana está aqui perto e ao mesmo tempo longe, né? Santa Catarina tem um pouco essa característica, né? Eu diria que mais que Santa Catarina, Concórdia e Chapecó. Me falaram esses dias que parece que são duas pessoas viradas de costa uma pra outra. Tipo, tão encostadas uma na outra, mas estão de costas. Não se conversam, não se comunicam e não se reconhecem como da mesma região. É uma disputa histórica que vem lá do tempo do seu Atílio Fontana com o seu Auri Luiz Bodanese, cada um tentando fazer engrenar um a Aurora e o outro a Sadia. Só o famoso clássico da linguiça. É o clássico da linguiça que a gente tem aqui em Chapecoense e Concórdia, mas isso transpassa todos os limites, sabe? Eu acho que trazer a Mari pra cá é reconhecer alguém aqui na nossa cidade, porque eu não tenho disso. Eu te confesso que eu adoro coisas que são feitas lá, tanto o Cucas de Arabutã, quanto, né? Eu adoro aquela Agora que você falou, eu não tenho nenhum amigo em Concórdia, cara. Tá vendo, cara? E isso aí é uma constatação não só minha, isso é uma constatação de outras pessoas também. Vamos pegar uma van, gurizada, que tá ouvindo aí, vamos lá derreter em Concórdia uns 2 fins de semana. Ou se fincar no soco e resolver isso aí. Legal demais. Então, cara, muito legal. E a Mariana tem essa beleza também de conseguir dialogar diferentes linguagens, né? A fotografia, as artes visuais, a literatura, e numa perspectiva muito, ao mesmo tempo, sensível, que fala do local, que consegue valorizar, né, essa dimensão local, mas também uma leitura crítica das questões que oprimem, né, da condição daqueles que vivem nessas regiões. Então, de fato, o Sagu é um livro que marcou, né, que muitas pessoas que leram elogiam muito, e vai ser muito interessante tê-la aqui conosco. Legal demais. Eu queria só, antes de passar a bola pro Augusto, também comentar uma outra mesa aqui. Depois a gente vai falar da Ilka, que vai ser homenageada, mas eu queria comentar uma outra mesa que vai ser bem interessante, que é do Carlos Henrique Schroeder com o André Tim. O André Tim já esteve aqui na nossa bancada, tem uma entrevista com ele no nosso canal no YouTube, se vocês tiverem interesse em ouvir. O André Tim, um escritor fabuloso. Muito legal a entrevista dele, inclusive. Muito legal. E o Carlos Henrique Schroeder, que também virá pra cá, que hoje ele é lá de Jaraguá do Sul, onde o Fernando está lá, né, na Bienal do Livro. Mas o Schroeder, ele tá, por exemplo, com fantasias elitivas nas listas de vestibular, né, cara? Aqui de Santa Catarina, a UFSC pede um dos livros que é exigidos para leitura, é do Carlos Henrique Schroeder, e ele é reconhecido como um grande contista, né? E, inclusive, o nome da mesa se chama A Ligeireza da Palavra. E falar sobre isso, né, vem em conta daquilo que a gente já conversa e dialoga muito sobre esses formatos e tal. É importante, né? É importante porque dentro da própria literatura existem esses subgêneros e que tratam de coisas específicas, né? Eu acho bem interessante. Não, e o Schroeder, assim, foi um dos primeiros nomes, né? Quando a gente pensou no evento, tem que trazer o Schroeder. Porque não só é um grande escritor, como ele é um grande articulador, né, disso que eu dizia antes. Então ele é um editor, organiza eventos como esse que está ocorrendo agora em Jaraguá, organizou também em Pomerode. Então, para nós, o Schroeder é uma referência e que certamente vai estimular também aí outros autores, outros escritores da região. Legal. Augusto, agora contigo, eu queria que você falasse um pouquinho da Noite Canibal, porque para o pessoal que está nos ouvindo, existe um movimento de cinema aqui na nossa região que ele tem origem em Palmitos, que se chama Canibal Filmes. A Canibal Filmes produz um tipo de cinema de terror, aquela coisa bem Zé do Caixão, né? Só que o Peter Baestorff, que é o principal articulador e o principal diretor desse movimento, que é aqui de Palmitos, muitas pessoas nem sabem, mas ele é um dos cineastas mais baixados brasileiros no mundo. Porque esse tipo de cinema, esse gênero, que é o gênero trash, ou o gênero cinema B, cinema gore, né, o do lado B, ele é muito popular por exemplo, assim, Finlândia. Qual o cineasta brasileiro mais baixado na Finlândia? Peter Baestorff, de Palmitos. Isso é dado, não é? Eu não tô trazendo aqui, né? Então as pessoas, elas ficam surpresas. Doideira demais. E vai ter uma noite especial sobre os filmes da Canibal Filmes no Festival de Cinema. Eu queria que você contasse um pouquinho. Cara, é isso, a Canibal patrimônio. Não, é um patrimônio, é uma força de produção, assim, uma força de...
artística que brota aqui do Oeste Catarinense, já há mais de 30 anos fazendo cinema completamente independente, de forma completamente sem recursos. Ilha assim, zero Redonda, recursos. Ilha Redonda, os cenários. Não, assim, usando os materiais aqui da região, eu acho que muito antes de ter um movimento, assim, algo que se falasse, né, do pensar global e agir local, eu acho que essa galera já fazia isso há muito tempo aqui no Oeste Catarinense, e com toda certeza, se não fossem eles fazendo isso desde lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, nós não estaríamos aqui hoje. Eu acho que é muito importante nós termos essas referências hoje, nós que estamos aqui produzindo cinema hoje, de saber que nós não somos os primeiros, com toda certeza a gente está aqui pavimentando algo que não vamos ser os últimos, e é importante nós fazermos, acho que essas reverências. Assim, a gente teve na primeira edição do festival uma das produções do Kyle Bortolanza, que o Kyle é o principal maquiador, né, que faz as maquiagens, o Toniolo, o Bortolanza, toda aquela coisa do cinema B, né? Ele teve um filme que foi exibido e foi um dos 5 filmes com a maior visualização do festival. Uhum. Inclusive vai ter também, junto na programação, vai ter o Arapuca do Joel Caetano, que é um diretor também desse universo fantasmagórico, que tem toda essa coisa, né, que volta... Lembrando, é tipo um cinema do Zé do Caixão, né? Para as pessoas que mais antigas aquela que coisa sanguinolenta, corta pedaços, zumbis, com linguiça, saindo como se fosse tripa. Cara, ele fica entre o engraçado e o assustador, mas é um tipo de cinema muito interessante. Fala aí pra nós que dia que vai ser essa noite especial da Canibal. Então, vai ser no dia 1º de novembro, véspera do dia de finados, né? Que legal, cara. Então é prestar essa homenagem, né? Pra essa galera que veio aí antes de nós. O Peter, infelizmente, não vai poder participar. Ele é curador do Floripa Que Horror, que é um festival também de filme fantástico e de horror lá de Florianópolis, então ele não vai conseguir participar, mas com toda certeza vai ser um momento muito especial, um momento de prestar essa homenagem para toda essa galera que está aí produzindo já há muito tempo. E cara, existe um movimento muito interessante, que as pessoas elas vêm do Brasil inteiro sem receber um centavo de cachê aqui para Palmitos para aprender a produzir. Pra aprender a filmar esse tipo de filme, para aprender a fazer filme com maquiagem, aprender a fazer filme B. Então, assim, é um movimento muito interessante mesmo que acontece ao redor da Canibal Filmes aqui no Oeste Catarinense. A gente, com muito orgulho, muita referência, quer fazer essa homenagem para eles também Eu só não vou citar o nome dos filmes aqui porque o horário não permite, mas quem quiser procura lá a filmografia do Peter Baistorff. Mas um dos filmes, dá para citar, que na verdade vão ser 4 curtas-metragens deles e mais um média-metragem, que é Mato, 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 do Felipe, que é um diretor lá ele é repórter também lá de Floripa, e ele fez um documentário sobre a Canibal. Então esse vai legal, ser, cara. se não me engano, até vai ser a primeira exibição do documentário. Estreia do documentário sobre a Canibal Filmes no Festival de Cinema de Chapecó. Legal demais. Olha só, a gente tem que entregar daqui a pouco o programa, mas para não deixar passar batido, e já que o Augusto falou de homenagem, vai ter outra pessoa sendo homenageada na Festa Literária de Chapecó, uma pessoa que a gente gosta muito, cara, e que já esteve aqui na bancada do programa, e eu quero que o professor Ricardo fale um pouco dessa homenagem que vai ser feita para Ilka. Certo. É isso, né? A literatura não se restringe aos livros, né? Nós sempre pensamos a literatura como formas de narrar e que, de certa forma, o cinema é uma arte que produz também literatura. E nesses termos, né? Sem dúvida, a Ilka tem um trabalho consolidado sobre a região, pensando, né, questões muito relevantes para todos nós, e por isso, né, é devida a homenagem a ela esse ano, e vai ser muito bonito. Legal. Eu só queria fazer um comentário. Eu já falei pro Fernando, mas eu acho que é uma escolha excelente da Ilka. Uma grande... para além, acho, das salas das universidades, pro dia a dia da vida também, do fazer cultura, do fazer... do ser artista.
Eu acho que é uma professora da nossa vida, a Ilka, aqui em Chapecó. Abração para ela. Sem dúvida, ela é fantástica, acho que a homenagem é mais do que merecida. Antes da gente, como o Ronei falou, a gente daqui a pouquinho já tem que entregar aqui pro pessoal de esporte, lembrando que daqui a pouquinho tem Chapecoense aqui, né, o Chapecoense vai estar jogando, vai ser transmitido por aqui. Eu queria só que você comentasse um pouquinho, Ricardo, sobre os biografemas, porque é um projeto da editora Humana, né, porque a Humana também é uma editora, e que vai lançar pequenos livros com biografias de pessoas relevantes daqui da região. E já foram lançados aqui o do Vicente Morelato, né, pelo professor Fernando Vodviniak, já esteve aqui também com nós em outros momentos. Tem também esse, e eu queria que você falasse também sobre esse do Sandor Leonard, que é o do... O Sandor Leonard, eu vou falar aqui para fazer uma introdução e depois você pode complementar, mas ele é de Dona Ema, né, que é uma cidadezinha aqui de Santa Catarina, e ele pegou aquela história clássica do ursinho Pooh, que todo mundo conhece, e ele traduziu essa história pro latim. E foi a partir dessa tradução dele que o livro ficou famoso no mundo, porque ele era um conto húngaro. Ninguém conhecia o Ursinho Pooh. Depois que ele faz essa tradução, ele vira best-seller e é o livro mais vendido do New York Times, né? Num determinado período. Não lembro exatamente o ano, acho que é isso, né? Na verdade, eu acho que a gente precisaria até entender melhor esse caso que é tão curioso, né? Como que um livro em latim se torna uma referência, né? Mas era um livro para o estudo da língua, mais do que tudo, né? E a história do Leonard, ela é fantástica, né? E ao mesmo tempo triste, né? Porque ele é um húngaro que vai viver os horrores das duas guerras, né? A Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra, ele decide ir para o lugar mais longe possível, né? Aquilo que ele chamava do fim do mundo, né? Ele queria ir mesmo para o fim do mundo. E acabou que ele parou no Brasil, né? E daí se perguntou que outro lugar eu poderia ir mais distante ainda, né? E acabou em Dona Ema, né? Mas ali ele continuou produzindo intelectualmente, se tornou uma referência, mas também gerou muitas suspeitas, né? É uma história que a comunidade tinha muita desconfiança dele. Ele foi inclusive suspeito de ser o Mengele, né? E a polícia invadiu a casa dele, né? Então são histórias assim muito tristes, né, pelas circunstâncias, mas ao mesmo tempo curiosas pela potência, né, que produziu. E são essas histórias que nos interessam nesses biografemas, né? Esse gênero das biografias é um gênero que, em geral, as pessoas gostam de ler. É, né? muito legal de ler biografia. E até os historiadores acadêmicos às vezes resistem um pouco, né? Tentam fazer uma leitura da sociedade mais a partir das estruturas e menos dos indivíduos, mas é fato que é um gênero muito lido, e nesse caso essa coleção propõe não só narrar histórias de homens e mulheres, pessoas com trajetórias de vidas interessantes como essa do Leonard, mas também que busque uma forma narrativa experimental, né? Então não é uma biografia que começa quando ele nasce e termina quando ele morre, mas vai discutir, inclusive, o que é uma vida através da forma de narrar. Legal demais. Cara, estamos com o nosso tempo meio apertado aqui. A gente quer agradecer demais a presença de todos vocês aqui e deixar o convite, então, para a Festa Literária da Humana, que vai acontecer no dia 10 e 11 de novembro, e o Festival Nacional de Cinema, que é do dia 31 de outubro ao dia 5 de novembro. O festival acontece no auditório do Lang Palace Hotel e a Festa Literária da Humana no Café Brasiliano, ali em toda na Humana mesmo, ali na galeria do centro, né? No Centro Comercial Chapecó, é isso?
É isso aí, então fica o convite. Lembra de novo aí, porque é semana que vem já o Festival de Cinema, dia né? 31 de outubro Dia a 30 de 5 de outubro. novembro, Festival Nacional de Cinema de Chapecó. Olha que riqueza isso, hein, galera? E a primeira festa literária de Chapecó no dia 10 e 11 de outubro, com presença de escritores, oficinas, mesas, bate-papos. Fica o convite aí para todo mundo que gosta estar presente nesses dois eventos. Legal, vou deixar o microfone aberto agora pro professor Ricardo e pro Augusto. Começando então pelo Augusto, para fazer as suas considerações finais, meu amigo. Bom, só tenho a agradecer, Ronei, Joel, todos os ouvintes da US Capital, obrigado Ricardo também. E reforçar o convite que o Joel já fez, né, de 31 de outubro a 5 de novembro, lá no auditório do Hotel Lang Palace, completamente gratuito para a comunidade, inclusive a pipoca, quem vier vai ter pipoca beleza. gratuita também. Festival de Cinema Nacional de Chapecó, uma programação recheada com filmes daqui de Chapecó, da região, do Brasil inteiro. Com toda certeza vamos ter também uma oficina que já está com os ingressos, com as inscrições esgotadas, sobre a formulação do personagem no cinema, com a roteirista Ana Johan, lá de Curitiba, mas com toda certeza vai ser um momento para aproximar toda a comunidade aqui de Chapecó da arte do cinema, essa arte que nos encanta a todos, né? É tão bom assistir filme, então quem sabe assistir filme que sai um pouco daquele normal que a gente está acostumado, né? Então tá todo mundo convidado aí para 31 de outubro a 5 de novembro lá no auditório do Lang Palace, Festival de Cinema Nacional de Chapecó. Valeu! Valeu, Augusto. Por favor, o seu sobrenome pra gente falar certinho dessa vez. Pode ser Zeiser, Zeiser, então tá, Augusto Zeiser. Ricardo Machado, professor, mestre na área. Só tenho a agradecer a oportunidade e desejar sucesso a esse programa. Espero que a gente possa voltar e quero ouvir ainda muita entrevista interessante dessa dupla maravilhosa aqui. E também convidar, né, a toda a comunidade a participar da nossa festa literária, porque a ideia não é à toa que se chama uma festa, porque é uma celebração também, né, uma celebração pagã um pouco, né, mas uma celebração dessa nossa relação com a literatura, com as artes. E logo na sequência, né, desse festival maravilhoso que a gente vai ter então no dia 10 e 11 de novembro a festa literária com Mariana Berta, Ibriela, Carlos Schroeder, Ieda Magri, Ricardo Machado, Fernando Bopré, Marília, Cassiano, Dayana Schwartz, né? Então, assim, uma turma muito interessante. Vocês estão todos convidados e convidadas. Que beleza. Valeu. A gente que agradece e eu quero aqui deixar registrado publicamente que a gente quer que o Ricardo Machado volte para falar sobre as obras dele, não só sobre a festa da literatura, a festa literária, mas sim sobre as obras que você já fez. Então fica aqui o registro, Joel. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou fazer o fecha aqui pra gente se despedir já, né, Joel? Bora. Porque